Neymar solicita. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Joyce da Funcional e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial nessa nessas nossas lives aí de pandemia que nós resolvemos fazer. Nós tivemos aqui convidados bem especiais, bem importantes, né, na verdade, na nossa vida profissional. E aí nós resolvemos olhar um pouquinho para a nossa equipe também, né? E olhando aqui para a nossa equipe, nós resolvemos chamar essa pessoa tão importante e que sabe tanto, tem tanto a compartilhar, que é a Mariana Armando, que é a nossa convidada de hoje, da nossa Hum, live, e obrigada. vem aqui falar um pouquinho da fisioterapia, né, no indivíduo com amputação de membro inferior, e é uma das poucas pessoas que eu conheço que sabe falar tão bem a respeito desse assunto, que sabe reabilitar tão bem o paciente amputado e que me ensina muito, né? E como o objetivo da funcional é compartilhar conhecimento, eu acho que nada mais justo do que uma pessoa da funcional compartilhar o conhecimento hoje, né? Mar, Obrigada, boa Jó. sorte e me É, conta para todo mundo que eu já sei, né? Conta para todo mundo um pouquinho a respeito da sua trajetória, por que que você é uma pessoa tão apaixonada pelos amputados? Fala aí. obrigada, Jó, pela apresentação. Boa noite a todos. Na verdade, é uma troca sempre, então é muito bom estar aqui mais uma vez. E hoje para falar de um dos meus temas preferidos em reabilitação. Então, muito obrigada mesmo pelo espaço. Então, para me apresentar, eu sou fisioterapeuta, graduada pela USP em 2011. A minha formação é na neurofuncional, mas eu, desde a graduação, já tive sempre muito interesse pela reabilitação de amputados. Eu tive a oportunidade de fazer estágio pela faculdade no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC, da Faculdade de Medicina da USP. E lá no IoT eu tive a oportunidade de conhecer a reabilitação dos amputados desde a fase mais aguda possível. Então, assim, o paciente no pós-operatório imediato de uma cirurgia de amputação na enfermaria do IoT, e a gente já começando com a nossa atuação desde essa fase, até a atuação ambulatorial mesmo, lá no IoT, trabalhando com os pacientes em preparação pré-protética, com os pacientes já iniciando a protetização, o treino com a prótese. Então, depois, quando eu fiz o meu aperfeiçoamento em reabilitação na deficiência física na ACD, e aí comecei a trabalhar mais com esses pacientes, entrei junto com a equipe de amputados, né, a trabalhar como uma das responsáveis pela clínica, e só foi aumentando mesmo meu interesse e meu amor por essa clínica, que é muito desafiadora, dá muitos ensinamentos, realmente é muito gratificante trabalhar com esses pacientes. Então, espero que a gente possa Muito bem. compartilhar um pouquinho desse amor hoje. Sim, muito. E aí, uma coisa que todo mundo, quando. Todo mundo não, vai, mas muita gente, quando pensa em amputado, né, acaba com a seguinte ideia de que é simplesmente a pessoa teve amputação, ela vai colocar uma prótese e vai seguir o resto da vida, não tem que fazer mais nada. Vai lá, pagou, colocou, tchau. E a gente sabe, né, na nossa vivência, que não é bem assim que acontece, né? E tem muita coisa a ser feita antes, né, disso acontecer, antes desse paciente protetizar, se é que ele vai protetizar, certo?
Então fala um pouquinho disso aí pra gente. Vai lá. Bom, então, o mais importante é a gente já começar a pensar que a prótese é uma parte da reabilitação, ou pode fazer parte da reabilitação dos amputados. Não é um sinônimo, a prótese, a protetização não é um sinônimo de reabilitar o amputado, né? Então, em boa parte dos casos, sim, a prótese vai fazer parte do processo de reabilitação, mas é isso, é uma parte do processo e não compreende todo o processo. Alguns pacientes vão protetizar, outros pacientes não vão, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas é importante pensar que a reabilitação vai ter fases. No paciente que vai protetizar, por exemplo, a fase inicial da reabilitação vai ser a fase de preparação para esse paciente utilizar uma prótese. Então, seria a fase pré-protética da reabilitação. Para só depois, então, iniciar de fato a fase protética, em que o paciente vai treinar, de fato, colocar e tirar a prótese, ficar de pé sobre a prótese, andar com a prótese em diferentes situações. Essa seria a fase protética, mas tem muita coisa que vem antes, que seria na fase pré-protética, com essa preparação mesmo. A Dani estava ali perguntando se é essa fase é. E fala um pouquinho, só um pouquinho, assim, o que acontece nessa fase inicial. Tá, então, independente de qual fase, o foco sempre vai ser na funcionalidade, em de fato trazer mais independência para esse paciente, certo? Então, a gente falou sobre quando o paciente vai protetizar, ou mesmo quando ele não vai, o foco sempre vai ser esse, certo? Aí, especificamente da fase pré-protética. Então, a gente vai trabalhar diversos objetivos, né, funcionais e específicos, e que vão incluir diversos treinos, e a abordagem, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a abordagem deve ser bem completa com esses pacientes, né? Então, a gente tem diversos objetivos para trabalhar para favorecer que o paciente consiga utilizar uma prótese funcionalmente no futuro, né? Diversos objetivos que não vai caber falar sobre todos aqui, né? Em uma live de 1 hora, ficaria muito corrido para falar, mas em outra oportunidade a gente vai abordar melhor. Tudo que a gente precisa avaliar nesses pacientes e tudo que a gente tem para trabalhar. Né? Boa. Má, deixa eu só aproveitar o gancho de que você está falando aí, que é muita coisa para poder abordar. Justamente por ser um tema tão amplo assim, a gente resolveu dar um presente para quem estiver aqui hoje nessa live, que é um workshop que vai ter dia 25, não paga nada, né? Quem vai dar esse workshop é a Mariana, né, Má? E para poder falar um pouquinho mais, né, a respeito dessa do que avaliar físio, no paciente, né? Sim. Então, no final da live o link vai estar lá na bio. Quem quiser se inscrever, é só clicar no link, colocar o nome, deixar o e-mail e participar. Dia 25 tem esse super workshop aí de pacientes da físio, né, no indivíduo amputado. Certo? Sim. Desculpa te Imagina, não, que eu lembrei disso. Eu ia falar no final, mas é que eu não dou conta, você sabe. Não, tá certo, porque de fato tem, né, muitas questões que a gente precisa avaliar nesses pacientes, e falar aqui ficaria muito superficial, então a gente vai conseguir abordar melhor, né, com mais tempo. Sim. Então, e uma coisa... pode falar. Não, pode falar. Vai, pode ir. Não? Então fala. Não, é só uma coisa que eu queria abordar, porque além disso, né, de que o pessoal tem a ideia de que é só colocar a prótese e sair andando,
Tem muita gente também que tem uma visão de que o paciente amputado é simplesmente o paciente ortopédico, né? De que esse paciente, sei lá, muitas vezes associa mesmo ao Vitor, fazer a inscrição, Vitor, é, de que esse paciente simplesmente, né, vai colocar a prótese, mas muita ideia de que esse paciente, ele tem essa amputação tem uma causa traumática, né? A gente antigamente via muitos amputados pós-guerra, e então muita gente tem essa imagem ainda, que essa é a principal causa de amputação, né? Então eu vou deixar aqui, eu queria que você falasse um pouco dessas causas, né? Quais são as causas de amputação, na verdade, para o pessoal saber que não existe só essa, e eu não vou dar spoiler, mas essa não é a principal, já dei. E que esses pacientes também, esses pacientes amputados, né, eles têm muitas comorbidades também, né? E então a avaliação desse paciente vai muito além do que a gente vê nessa questão ortopédica, certo? Fala um pouquinho disso tudo Certíssimo. aí que eu É falei, isso então, mesmo. Então, como causas de amputação, a gente tem as causas vasculares, as causas traumáticas, ou por infecção, por tumor. E é isso que você falou, né? Muitas vezes se associa que o maior número de amputações ocorrem por causas traumáticas, né? A etiologia traumática, a gente associa ao que você comentou, associa aos acidentes, né? Acidente de moto, e realmente isso ocorre, mas a principal causa, né? O maior número, né, de amputações ocorrem por etiologia vascular, né? Então é muito importante pensar nisso que quando é uma etiologia traumática, muitas vezes a gente, por se tratar de causas, por exemplo, como a gente comentou, acidentes, muitas vezes são pacientes realmente mais jovens, com uma condição clínica e física mais favorável, né? Mas a maioria dos pacientes com amputação são por causa vascular. E aí, especialmente por diabetes, né? E aí, você comentou das comorbidades, né? Então, sim, são pacientes, em sua maioria, né? Os amputados, em sua maioria, são vasculopatas. E pensar que a doença vascular está no indivíduo, não estava na perna que ele perdeu. Na perna, sim. Né? Não Então, amputou a perna e acabou, resolveu a vida. exatamente. Não, é Então, é um paciente vasculopata. É um paciente que muitas vezes tem associação com tabagismo, com hipertensão. Então, olha só que interessante. Existe uma associação entre doença cardiovascular, então a hipertensão, o infarto. Existe uma associação muito importante com as amputações de membro inferior de causa por doença vascular periférica, cerca de 75% a prevalência. Então é muito importante. É muito alto. É muito alto. Então a gente tem que pensar realmente que são indivíduos que já têm problemas de saúde prévios à amputação, né? Que muitas vezes foram a causa dessa amputação, né? Então já tem essas comorbidades prévias, além de todas as consequências que uma amputação vai trazer. Então, uma amputação vai, muito provavelmente, diminuir o nível de funcionalidade desse paciente. Então, vai aumentar o imobilismo, vai levar a um descondicionamento físico importante. Mas, muitas vezes, ele já era um paciente previamente descondicionado, já era um paciente com essas comorbidades, né? E também uma outra coisa muito interessante de se pensar é que mesmo indivíduos amputados sem doença vascular prévia, ou seja, não necessariamente de pura etiologia vascular, fizeram estudos até com veteranos de guerra, amputações traumáticas, e verificaram que
após a amputação, muitos passaram a desenvolver problemas vasculares. Por exemplo, por uma assimetria do fluxo sanguíneo entre um membro inferior e o outro, com problemas até bem importantes. Tem os artigos de paciente com amputação transfemoral, eu já vi. Isso, geralmente com amputações mais altas. Sim. Desculpa te interromper, por favor. Não, é uma conversa. Com questões até importantes, como até aneurisma de aorta. Então, assim, a própria amputação pode causar diversas questões importantes, mas muitos dos nossos pacientes já têm esses problemas prévios, né? Essas comorbidades já anteriores, e aí a amputação é mais algo que ele vai ter que aprender a lidar, né? E boa parte dos nossos pacientes, então, são idosos, hipertensos, diabéticos, com doença vascular. E aí, muita gente fala que o paciente amputado é um paciente, como você falou, ortopédico. Eu já ouvi que atender amputado é fácil, porque é um paciente, uma perna mais comprida que a outra. E aí, quem fala isso é quem realmente não sabe atender amputado. Porque trata como se fosse o coto. É quem vai tratar o coto e não o paciente. Uma parte do corpo. Exato. Sim. Então, isso é muito, muito grave, assim, porque são pacientes muito complexos na realidade. E, por exemplo, a gente falou, né, que são pacientes com questões vasculares importantes, vasculopatas, muitas vezes cardiopatas, enfim. Tem questões vasculares envolvidas. E aí não é incomum que esses pacientes também possam ter a dupla deficiência, né? Então, a associação de deficiências, como, por exemplo, a amputação com, por exemplo, um AVC. O AVC é um acidente vascular, é uma questão vascular também. E é um paciente que tem a doença vascular. Então, deve-se pensar no impacto na funcionalidade desse paciente que tem uma amputação, vamos supor, uma amputação de um lado e uma hemiparesia do outro lado. E uma hemi do outro. O quanto isso já vai tivemos interferir. Na vida. Não é incomum, né? De jeito nenhum. Pois é, e o quanto isso vai interferir, por exemplo, no uso de um aditamento, né, com um membro superior parético, e fora, né, a questão de conseguir se manter em ortostatismo, ainda que com uma prótese, né, muitas vezes a prótese seria o que né, se fala, a perna boa do paciente, mesmo em casos de pacientes não hemiparéticos, sem doença neurológica, mas como a gente falou, a doença vascular está no paciente, ele pode ter o outro membro, o membro preservado não ser tão preservado assim. Sim, então, de fato, são pacientes bem complexos. Também. Sim. Exato, e se soma, é comum, né? Ver isso. É muito comum. Então, são pacientes muito complexos e a abordagem da fisioterapia vai ter que ser muito completa também. A avaliação vai ter que ser muito, muito completa, em que, de fato, tem que tirar a lupa do coto e observar esse paciente como um todo, né? Antes de comentar sobre isso, um pouco mais sobre a avaliação, você falou de que muita gente acha que é botar uma prótese e sair andando, né? Então, assim, é muito irreal pensar que que isso vai acontecer com o paciente, porque isso, o paciente, tem a ideia daqueles atletas paralímpicos que fazem coisas incríveis com a prótese, né? Mas nossa realidade, muitas vezes, na maioria das vezes, é bem diferente. E aí, o paciente, às vezes, já vem de um processo de imobilismo prévio à amputação. Às vezes, o paciente já não estava andando antes da amputação. Às vezes, ele já estava mais de ano sem andar. Às vezes, ele já era dependente de terceiros antes da amputação para determinadas atividades. E aí, depois de uma amputação...
Pode falar, desculpa. Não, fala. Né, que tem uns pacientes, é isso, que tem, né, por uma questão vascular, assim, tem tanta dor, passa tanto tempo com tanta dor também, né, já aconteceu de eu atender pacientes assim, que é isso que você acabou de falar. Ele estava dependendo de alguém, né, ele não estava no seu potencial funcional, vou dizer assim, e aconteceu exatamente isso que você falou. E aí chegou o tempo, ele teve que amputar, na verdade, amputou os dois lados, as duas pernas, e é isso, né? É a reabilitação desses pacientes, na verdade, fica muito mais complexa, vai muito além de encaixar uma prótese ali, né? Com Mas certeza. continua, desculpa. Porque é isso, se antes ele já estava numa condição de já não conseguir andar, tendo as duas pernas, nessa nova condição de perder um membro, que não é uma condição simples, é muito irreal pensar que de fato ele só vai colocar a prótese e sair andando, né? Então, aí que vem, né, o que eu queria comentar sobre a questão da importância da avaliação fisioterapêutica ser feita muito detalhadamente. Então, assim, na neuro se fala muito de ver, né, o indivíduo como um todo, todos os seus aspectos, os seus sistemas. E por que no indivíduo amputado isso não aconteceria? Não faz sentido, né? É um indivíduo também com todas as suas características, suas peculiaridades. Então, cabe a nós saber os seus anseios, as suas expectativas, avaliar de fato as possibilidades, se vai ser possível protetizar, e se sim, qual vai ser o nível de atividade que ele vai desenvolver com essa prótese. Então, realmente pensar aquela tríade, né? Indivíduo, tarefa e ambiente se aplica completamente aqui. Então, quem é esse indivíduo? Como é a condição física dele, a condição clínica dele? Qual atividade ele iria realizar com essa prótese? E o ambiente? O ambiente é propício? Existem barreiras para o uso dessa prótese? E aí, tudo isso deve ser muito avaliado. O foco sempre tem que ser esse, na funcionalidade de fato. E aí, fazer ir encaixando essas peças para a gente conseguir chegar a essa resposta. Se a prótese vai ser indicada ou não, se ele vai ter um uso funcional dessa prótese ou não, né? Se ele tem condição física, clínica para isso ou não, né? E aí a gente tem que saber quando é possível protetizar. Eu ia te perguntar isso, como que a gente sabe que é possível esse paciente usar uma prótese ou não? Como que a gente fica sabendo? Não é que às vezes o paciente chega lá no consultório, na clínica, no centro de reabilitação, enfim. Aí essa pergunta, se a gente consegue saber se o indivíduo vai protetizar já na primeira avaliação. E aí, pode responder, que é essa pergunta que eu ia te fazer. Como que a gente sabe muito disso? boa pergunta. Então, na verdade, o paciente geralmente vai vir com essa expectativa, né? Então, lá no primeiro dia, o que o senhor veio procurar aqui na reabilitação? Muitos acham que estão indo buscar a prótese. Eu vim buscar minha prótese, vim buscar minha perna. Sim. Né? Como se fosse realmente ir numa loja, escolher um sapato, calçar, ficou legal, e sair, né? Tchau. E, de fato, como a gente já comentou, é um pouco mais complexo do que isso, né? Esses pacientes vão precisar de muito trabalho antes disso. E aí, como que vai ser o nosso olhar para saber se vai ser possível ou não protetizar? Então, primeiro, o paciente tem que ter esse interesse, né? Mas isso é bem comum. Sim. A maioria deles, na verdade, vai demonstrar essa expectativa, né? E aí, a gente vai avaliar se tem um objetivo funcional para o uso dessa prótese, porque muitas vezes o paciente vai ser mais funcional na cadeira do que usando a prótese. E aí, mais para frente, a gente comenta melhor sobre isso, porque muitas questões vão interferir no uso dessa prótese, né? Mas a gente vai avaliar se tem alguma contraindicação no uso da prótese, né?
Primeiro de tudo, importantíssimo é ver se o paciente vai ter liberação clínica para usar uma prótese, ou seja, uma liberação médica, liberação cardiológica para usar uma prótese. Porque Só essa sua fala já, gente, já fecha aquilo que não é um paciente ortopédico, mas continue, exatamente, e que de né? fato ele vai ter que ser muito bem avaliado porque a prótese tem que ser algo que vai acrescentar e favorecer a funcionalidade dele e não ser um risco. E por que que a gente fala isso? Porque usar uma prótese impõe um gasto energético, uma sobrecarga cardíaca muito maior do que, por exemplo, andar com as suas duas próprias pernas. E por Então, quê? Porque tem gente que fala, ah, não, mas eu tinha o peso da minha perna, olha essa, né? Eu tinha o peso da minha perna, mas não, eu tô só substituindo, não é a mesma coisa? Não é a não, mesma não é coisa? a mesma coisa, né? Então, vai ter o peso da prótese, em que você vai ter que carregar com tem uma alavanca grande, né? Então, assim, um coto, né? Em que você vai conseguir gerar força em um pedaço menor, vamos dizer assim, do seu corpo, para carregar esse novo membro, né? Esse membro protético. E você não, de fato, você não controla, por exemplo, o tornozelo, o joelho da prótese, não como você não sente, então não é como pisar com o seu próprio pé, como gerar a sua Sim, força muscular para carregar o seu corpo, né? Então, na verdade, você tem lá um apêndice, algo que está preso a você e que você tem que controlar com o coto. E então, sim, vai ser um esforço a mais, né? Você vai ter que aprender a se equilibrar sobre esse membro, que, como eu comentei, você não sente, não tem a percepção corporal desse membro, não tem o sim, sensorial desse membro. Então, com certeza, isso vai impor um esforço a mais muito importante. Muitas vezes, como eu comentei, são pacientes que partem de uma condição de só sentado na cadeira ou só deitado e sentado para uma condição de uma demanda muito maior, né? E, sim. enfim, vai ser uma sobrecarga cardíaca muito maior do que ele está acostumado e por isso ele vai precisar passar num clínico, num cardiologista, para realizar os exames necessários para verificar se ele está liberado para a prática da fisioterapia, né? Para começar, se ele está liberado para fazer a fisioterapia. E uma segunda liberação que seria o uso da prótese, tá? E o cardiologista, e é muito importante ter essa conversa muito próxima ou por carta, enfim, especificando realmente quais seriam as demandas para esse paciente. Porque Sim. muitas vezes vem para a gente, assim, a carta do médico, a liberação, enfim, dizendo que o paciente está liberado para esforços leves, né? Ah, fisioterapia leve. E isso não existe quando a gente fala de prótese, de usar uma prótese. Quando vai protetizar? Quando vai Sim. protetizar, não existe, não faz sentido isso. Na verdade, é um esforço muito maior, né? Então, para a segurança do paciente, para garantir que se possa pensar na prótese, precisa dessa liberação. Então, aí respondendo a pergunta, no primeiro dia do paciente, a gente já sabe se ele vai poder protetizar? Não, né? Só se ele tiver já com tudo isso certinho, se ele já tiver ido ao médico, ao cardiologista, se ele já tiver com essa liberação, aí a gente já sabe que pelo menos da parte clínica ele está bem, ele está liberado. Aí Tá. E se esse ele é o tiver primeiro isso? passo. E se ele já tiver com a carta do médico, ele chegou bonitinho, é um paciente, né, bem. Ó, tem uma pergunta de paciente Ai, Ju, infantil, se eu depois a tenho gente. experiência com pacientes pediátricos.
Bom, já vou falar. É. É... Enfim, Não vou não, esquecer, peraí. calma, Fala. vai, vai. Não, então, eu já ia responder que os pacientes pediátricos, geralmente, eles têm outras causas de amputação, né? Existe também causa traumática, mas aí entram mais as questões tumorais ou infecciosas e também o que é mais frequente é as amputações por malformações, né? Então, aquelas crianças com malformação congênita que evolui para uma amputação como, ou, né, vai usar uma prótese como uma forma de garantir mais funcionalidade. Ou pacientes que realmente foi escolhida a amputação como uma forma de realmente conseguir utilizar uma prótese para favorecer ou possibilitar que ele seja mais funcional. E aí é muito diferente do adulto é, em termos de evolução na terapia mesmo. Os pacientes pediátricos, também por não terem todo esse histórico, todas essas comorbidades, e por criança, de fato, aprender muito rápido, se adaptar mais rápido, eles têm uma evolução bem interessante, bem mais rápida também, né? Então é bem Sim. diferente. Mas desculpa, Bem, Jorge, te cortei não, bastante. era só, imagina, tem que responder as pessoas. Essa é a ideia, da gente conseguir conversar, né, com todo mundo. Era só uma dúvida. Então, o paciente chegou lá com o papel do cardiologista, né, uma coisa que não é tão comum de acontecer, mas ele chegou lá na avaliação inicial. Tá bom, ele tá com tudo bonitinho. Ainda assim, é um paciente, então, que só por ter isso ele vai protetizar? Não necessariamente. Então, assim, Não. esse é o primeiro passo, né? Que é Uhum. necessário para começar a reabilitação pré-protética, né? E viabilizar uma possível protetização no futuro. Mas aí a gente tem que avaliar diversas outras questões. Então, assim, a gente viu, ele teria um objetivo funcional, teria um ambiente para usar essa prótese e um porquê de usar essa prótese. Legal, ele tá com os exames em dia, a liberação em dia. Legal. Só que aí a gente tem que ver outras questões. Então, assim, ele tem condição motora para isso? Ou pelo menos uma condição motora que seja passível de se treinar para evoluir para uma possível protetização? Ele tem deformidades estruturadas? Deformidades ou então encurtamentos, né, devido a posturas da própria, assim, de ficar muito sentado, ou por conta da Uhum. própria cirurgia em si de amputação que secciona determinados músculos e aí existe um desbalanço, né, de ativação muscular mesmo por seccionar certos músculos e aí vence a ativação de outros, por exemplo. Então é muito comum nos amputados transfemorais, uma postura mais em flexo e rotação lateral de quadril. Tem a questão por conta da secção dos músculos extensores, mas também pela questão de permanecer muito sentado. Sim, Então, existe essa presença de encurtamentos, muitas vezes, que a gente tem que ver se isso é possível da gente trabalhar na reabilitação. Com certeza vai ser um dos objetivos que a gente vai ter que trabalhar. Ou verificar se de fato é uma deformidade estruturada, que aí vai inviabilizar uma deformidade estruturada importante, vai inviabilizar o uso da prótese, né? Então aí ele teria sim, que realizar uma avaliação com o ortopedista para verificar se teria que ser feita uma abordagem cirúrgica para corrigir, se fosse realmente o caso, se houvesse realmente essa indicação de protetizar, né? A ponto de rever esse coto ou a deformidade, enfim. E aí, então, se ele tem condição motora, se não tem presença de deformidades, se a condição da pele está ok, né? E isso uhum, também nos pacientes vasculopatas é algo que é muito importante de sempre estar muito atento, né? A condição da pele, se não tem nenhuma ferida,
enfim. É... Outra coisa muito importante é o suporte social desse paciente. Então, se ele tem um suporte familiar que vá facilitar, que vá auxiliá-lo no uso da prótese. Então, às vezes o paciente até teria condição, mas ele não tem condição, por exemplo, de vestir a prótese, de calçar a prótese sozinho. E não tem ninguém que o ajude, né? E aí, ele pode ter a prótese lá, mas ele não vai conseguir colocar. Ou é um paciente que teria indicação de prótese para uma marcha mais terapêutica, ou domiciliar com supervisão, com auxílio, mas não tem ninguém para ajudá-lo nisso. Então, o suporte social vai ser muito importante também. Então, na verdade, tem diversos fatores, né? A gente já tinha falado sobre o membro preservado, que nem sempre é tão preservado assim em determinados momentos. Então, às vezes, ele sair de uma condição de sentado na cadeira para uma condição de em pé com uma prótese pode ser uma sobrecarga para esse membro não amputado, porém que não é um membro saudável também. Nesse caso aí vem de novo a questão clínica. Eu acho que nessa avaliação inicial, né, quando o paciente chegou ali para a gente, é lógico que todo mundo quer saber se vai usar uma prótese ou não, né? É o que todo mundo quer, é a visão do paciente, do familiar. Mas eu acho que o mais importante, na minha visão, é nessa avaliação, nesse contato que a gente tem com o paciente, a gente passar muitas orientações, informar muito esse paciente nesse contato inicial com ele, disso tudo que você está falando. Com certeza. Acho, sim, né, o posicionamento, de repente, para poder evitar, né, esses encurtamentos, essa visão de começar a olhar né, a perna que ele tem, né, que tá preservada. Do cuidado, né, com esse membro. Sim, eu acho assim, é lógico que a gente quer saber, né, foi essa pergunta de que se ele, logo no início a gente já sabe se ele vai protetizar ou não, lógico, mas eu acho que a gente não pode esquecer disso, do quão importante é a gente orientar muito bem esse paciente, né, que isso inclusive vai interferir em toda a reabilitação desse paciente. Se ele não tiver esses cuidados iniciais, esses cuidados ao longo, né, da reabilitação, né? Sim, então orientar muito bem o paciente, né? Então, com relação a essas questões de prevenção de deformidades, de cuidados com a pele, porque também, infelizmente, não é incomum as que a gente fala reamputações, ou realmente, né, o paciente passar por uma amputação do outro lado, virar um amputado bilateral por ele já ter uma doença vascular e por muitas vezes falta de cuidado com o membro preservado. Então, isso que você está falando é muito importante. O nosso papel, né, na prática da fisioterapia, de colocar o paciente como membro ativo da sua reabilitação mesmo, né? Então, ele aprender de fato a cuidar da pele, a realizar os exercícios, os alongamentos, os posicionamentos, e para que, na verdade, a gente consiga prevenir problemas e, sim, favorecer a evolução dele na reabilitação, focando possivelmente nessa protetização, né? E outra questão que eu acabei não comentando, questão cognitiva, se o paciente tem condição de entender, né, comandos para ele conseguir, mesmo que com auxílio, utilizar a prótese. E aí alguém comentou sobre a importância da equipe interdisciplinar. Com certeza, se vocês separarem tudo isso que eu comentei, então assim, eu falei de suporte social, eu falei de questão cognitiva, questão clínica, então só aí a gente vê da importância do fisioterapeuta, ok, do terapeuta ocupacional, do assistente social, do psicólogo, do médico, aí vem o fisiatra, o clínico, o cardiologista. Então, realmente é uma equipe interdisciplinar que a gente tem que estar o tempo inteiro conversando. Muitas vezes, conversando na equipe, a gente vê que o paciente tem condição clínica. Na fisioterapia, a gente vê que ele tem condição física, motora para isso,
Mas aí quando a gente vai conversar na psico, com o serviço social, a gente vê que, infelizmente, não vai dar certo. A prótese vai ser um problema, na verdade, e não um facilitador. Porque o paciente ou não tem suporte, ou vai precisar de ajuda, ou ele pode, até mesmo um paciente com uma questão cognitiva mais complicada, a prótese pode ser um risco, ele pode se colocar em risco usando a prótese, né? Sim, então, a importância dessa equipe e, de novo, a importância de realmente a gente ter uma avaliação bem completa, né? E aí, ainda continuando nessa questão, se o paciente, se quando a gente olha para o paciente, a gente já consegue dizer se ele vai ou não protetizar, né? Que a seguidora perguntou. Então, pensando, né, em todas essas questões que inviabilizariam o uso da prótese, e aí excluindo essas questões e vendo que sim, que é possível, aí a gente já tem que começar a traçar na nossa cabeça o prognóstico desse paciente. Então, assim, a gente vai fazer a avaliação física, como a gente comentou, em que sim, a gente vai avaliar a mobilidade, vai avaliar a questão de a mobilidade, a amplitude de movimento, força muscular, isso sim, isso todo mundo sabe, mas é muito importante avaliar, então, as questões, além disso, extra, né, ambiente reabilitacional. Sim. E, por exemplo, colocar o paciente em situações mais parecidas com a que viria com o uso da prótese, avaliar o equilíbrio, o ortostatismo, como esse paciente faria um alcance, como esse paciente chega na minha reabilitação, no meu local de reabilitação. Então, ele é muito diferente quando você vê um paciente chegando numa cadeira de rodas tocada por terceiros, de um paciente que já chega numa muleta, né? De muletas axilares, de muleta canadense, pulando e entra na nossa sessão. Então, a gente já consegue, só de bater o olho, ter uma noção do nível funcional desse paciente, do nível de atividade física desse paciente. Conhecer o que ele faz no dia a dia. Aquele paciente que fala que, não faço nada, fico vendo TV. É muito diferente de um paciente que ele fala, eu tô trabalhando, tô me virando, pego o ônibus. Então, assim, já dá para você ter uma ideia clara dessa questão, pelo menos, da condição física, né, e do condicionamento desse paciente. E aí a gente consegue traçar já, utilizando também escalas, por exemplo. Então, a gente utiliza escalas que vão ajudar a direcionar o nosso tratamento, né? Então, não é só dizer, a questão toda não é só responder se o paciente vai ou não vai utilizar uma prótese, vai muito além disso, na verdade. Então, assim, se a gente viu que existe a possibilidade, mas ele vai usar essa prótese para quê? Muitas vezes, a prótese a gente prescreve pensando em auxiliar o paciente, por exemplo, em uma transferência. Então, para fazer uma transferência, um amputado bilateral, por exemplo, às vezes também não é incomum ele protetizar um lado, por exemplo, ele é um amputado transtibial de um lado e transfemoral do outro lado. Então, também os níveis de amputação vão ser importantes da gente ver também. Mas considerando um paciente nessa condição, muitas vezes a gente protetiza o paciente, o lado transtibial, por exemplo, para ser um apoio para quando ele vai se transferir. E não pensando numa marcha, pensando nisso, numa transferência. Isso é um objetivo funcional importante para ele, possível dentro da funcionalidade dele. Assim como vão ter outros amputados bilateral ou unilateral que vão ter condição de colocar as duas próteses e ficar de pé, por exemplo. Talvez existam pacientes na prática clínica de vocês que vocês vão ver que vão ter capacidade de ficar em pé, mas não chegar a trocar passos. E por que isso seria importante? Às vezes, para, por exemplo, uma pessoa que quer cozinhar
e sentado na cadeira é muito difícil, mas ele consegue ficar em pé. Então, ele senta na cadeira e consegue ficar em pé na prótese para desenvolver alguma atividade, por exemplo, ali na pia, para pegar alguma coisa no alto. Ou então, um Sim, paciente que sim, tem a condição de trocar passo, de fato. Mas aí também não é só esse paciente vai conseguir andar ou não. Andar para quê? Né? Então, por exemplo, ele vai ter condição para uma marcha terapêutica ou para uma marcha domiciliar. E aí, domiciliar como? Com aditamento, sem aditamento, com supervisão, sem supervisão, ou uma marcha até comunitária, como? Nessas mesmas condições, né? E aí existem escalas, né? Por exemplo, a AMP, que a gente pode falar mais em uma outra oportunidade, que vai ajudar a gente, sim, a traçar um pouco o prognóstico funcional desse paciente nessas questões. Se é um paciente que não vai ter essa capacidade, vamos dizer assim, ou se vai ter e ainda dá até uma dica sobre o tipo de prótese que vai ser interessante para ele. sim. E às vezes você está falando e eu estou pensando aqui que às vezes o pessoal pode pensar, nossa, mas eu vou gastar esse dinheiro para o paciente ficar em pé, ele poder fazer uma transferência. Sim, porque o nosso objetivo, acho que a gente tem que pensar muito além disso. É a questão de funcionalidade, de deixar o indivíduo o mais funcional possível, né? O mais independente possível dentro da condição dele, assim. Acho que é importante ter esse pensamento, né, Sim, como fisioterapeuta nessa questão do amputado, e não achar que é uma bobagem protetizar, mesmo que não seja, né, para marcha. Mas enfim. sim, e isso vai muito também da questão emocional envolvida também, né? Uhum, Então, já tive muitos pacientes que falavam: Nossa, eu tô finalmente olhando o mundo de cima de novo. Eu não aguentava mais olhar, sim, né? Todo mundo me vê olhando para baixo. E aí começar a ver o mundo de novo, né? De uma altura que ele sim, já estava acostumado. Tem muito essa questão do emocional mesmo, de falar, nossa, eu escutei de um paciente já que me emocionou muito, ele falou, nossa, eu tô me sentindo gente de novo. De estar conseguindo ficar em pé, ainda que não conseguindo deambular ou desenvolver uma atividade de maior demanda, mas é isso mesmo, de escutar o que o paciente precisa naquele momento. Talvez ele não tivesse nem condição clínica para mais do que isso, mas aquilo naquele momento já estava trazendo um retorno muito grande para ele. E ainda de favorecer, né, a execução de determinadas atividades, né, facilitar essas atividades. E sim. aí também tem que pensar que, sim, muitos pacientes vão comprar a prótese, não é algo tão barato, mas também existe a possibilidade de o SUS fazer a dispensação dessas próteses, né? Então, Uhum. em determinados centros, existe essa possibilidade também. Ótimo. Má, deixa eu fazer uma pergunta, que é a pergunta que vale 1 milhão, que é, e o paciente que não vai protetizar? O que a gente pode fazer com esse paciente? Ou pelo paciente, né? Pois é, e aí vem aquilo, né? Tem De alguma nossa, coisa? tá. E aí a fisioterapia então não faz nada quando o paciente não vai protetizar? Gente, a gente falou o tempo inteiro que a reabilitação do amputado não é só prótese. Então, obviamente, a gente tem muito o que fazer por esses pacientes em todas as condições, em todas as situações, né? É, Uhum. então, a gente já falou bastante sobre o paciente que vai pôr a prótese, aí ele vai ter diferentes níveis funcionais, ok. Mas e aquele que a Sim. gente, né, definiu que ou que a prótese não ia de fato ajudá-lo, ou que ele não tem condição clínica, ou enfim, tem aquelas contraindicações que a gente falou, né? E aí, qual que é a atuação da fisioterapia?
Bom, eu falei que o foco sempre vai ser na funcionalidade, certo? E aí a gente Sim. vai garantir, tentar, né, trabalhar para que esse paciente tenha o máximo de independência possível dentro da condição dele. E aí o que se trabalha com esses pacientes? Bom, eu posso ensinar e trabalhar, por exemplo, que esse paciente consiga rolar na cama. Depois de uma amputação, por exemplo, bilateral, o quanto dificulta a gente conseguir a mobilidade no leito, que parece que é algo simples, se a gente não tem as duas pernas, né? Não tem aquele, vamos dizer, o ponto fixo, um contrapeso para realizar o rolar na cama. Então, muitos pacientes chegam sem conseguir essa habilidade, ou precisam de muita ajuda, ou precisam de muito esforço, tem um alto gasto energético para realizar essa atividade. Então, a gente vai trabalhar para dar funcionalidade para ele nessa condição que ele está precisando. E aí, depois, possivelmente, a gente tentar evoluir para um sentado, trabalhar essa passagem do deitado para o sentado, que também fica muito diferente quando antes eu tinha duas pernas, agora eu tenho uma só, ou tenho duas, ou enfim, não tenho mais as duas, enfim. Então, tudo isso vai interferir muito no quanto eu vou precisar de ajuda, ou de que forma eu vou fazer isso, e a fisioterapia vai ajudar nesse sentido. Muitos pacientes têm dor, né, depois de uma amputação. Seja uma dor fantasma, ou dor no próprio coto, dor do neuroma doloroso. E aí, em outra oportunidade, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Sim. E sobre como abordar essas questões, né? Como trabalhar essas dores. Mas, enfim, a gente vai ajudar esse paciente, porque assim, mas ele não vai pôr prótese mesmo, então eu não preciso trabalhar o coto. Mas o paciente está com uma baita dor. Ele não consegue nem se virar na cama, não consegue ajudar com o coto para sentar, porque tá tão sensível que ele não consegue. Tem paciente que fala, nossa, tá tão sensível que eu não consigo nem roçar o lençol em cima, às vezes. Então, isso é muito incapacitante naquela postura que o paciente precisa e tem, né, condição de melhorar. Se ele tiver com essa dor incapacitante, não vai conseguir. Então, sim, a gente tem que trabalhar isso também. Mesmo no paciente que não vai por prótese, né? Uma questão de qualidade de vida. Ninguém consegue viver com dor o tempo inteiro, né? E aí, trabalhar possivelmente um ortostatismo com descarga de peso no coto, para que ele consiga realizar alguma atividade em pé, ainda que sem a prótese. Então, muitas vezes a gente recomenda que o paciente tenha um banquinho, né, da altura da prótese, com espuma, enfim, da prótese não, com a altura da outra perna, aliás, como se fosse uma prótese, né? Só para ele ficar parado, para vivenciar o ortostatismo. A gente sabe dos benefícios do ortostatismo, isso é para todo mundo, né? Uhum. Então, a questão da pressão arterial, a questão de favorecer questão intestinal, enfim, os benefícios do ortostatismo como um todo, ou para favorecer que esse paciente realize alguma atividade, como eu comentei. A gente falou de transferências com prótese, mas o paciente que não protetiza também vai ter que fazer transferências, então a gente vai treinar com esse paciente a melhor forma possível para realizar uma transferência, por exemplo, tocar a cadeira, né? Então tem muita coisa para se trabalhar com o paciente amputado, com ou sem prótese. A reabilitação vai ser, de fato, esse é o ponto. Com ou sem prótese, tentar garantir o máximo de independência e funcionalidade para essa pessoa, né? Muito bem. Acho que pensar na funcionalidade do paciente é o mais importante, né? Independente, é o essencial, na verdade, independente se existe, assim, essa prótese ou não. Acho que tem que ser uma mensagem que eu gosto de deixar para todo mundo, a gente pensar na função, né? Exatamente. Enfim. Nosso tempo está acabando, Má. Na verdade, deixa eu só ver se tem alguma pergunta que seja fácil de responder aqui.
Não, uma Se seguidora falou que a você... paciente ficou emocionada por fazer descarga de peso no coto. Sim, Sim, é o tudo que isso você é. falou, né? De o quanto mexe com o emocional. Ó, tem uma pergunta aqui, se é normal o pé ficar edemaciado, né? O pé, obviamente, o que não tá amputado. É normal Sim. isso, Má? Então, muitas vezes isso acontece do paciente ficar muito sentado e aí pode edemaciar. Um paciente que fica muito Uhum, sentado, que já está numa condição de maior imobilismo, vamos dizer assim. Isso pode acontecer, mas não é bom. A gente está falando que são pacientes, né, vasculopatas, e aí o risco de trombose é importante. Então, na verdade, pode acontecer, mas a gente, né, da fisioterapia tem que saber abordar essa questão também. Então, verificar com o médico se tem alguma questão vascular a mais, né? Mais importante que a gente tenha que se uhum, atentar, ou se é de fato por uma questão postural, por uma falta de mobilidade mesmo. E aí saber orientar muito bem o paciente de novo, né? Enfim, cuidar da pele, pensar nos posicionamentos, nos exercícios, e aí o nosso papel de mobilizar esse paciente mesmo, né? sim, muito bom. Bom, só falar aqui de novo que eu falei lá no início da live que no dia 25 de maio, que é uma segunda, né? Nós resolvemos fazer então um workshop a respeito do indivíduo amputado, né? A fisioterapia no indivíduo amputado. E ninguém paga nada, é só ir lá no link que tá lá na bio e deixar o e-mail, deixar o nome, e-mail e dia 25 pode participar desse workshop, né? Com Isso essa aí, bonita porque aí. tem muito, porque tem muito assunto realmente, muita coisa aqui. Foi só mais para tentar mostrar para todo mundo que são pacientes, sim, muito complexos, que tem muita coisa para trabalhar com eles, que a gente tem que saber avaliar Sim, muito bem. E aí, como avaliar, a gente vai falar mais então no dia 25, porque seria impossível falar tudo que precisa aqui em uma hora. E, enfim, a gente sim. continua esse papo mais para frente, então, que é um assunto que eu gosto muito de falar. E, de novo, agradeço a oportunidade. Obrigada, pessoal. Ah, Obrigada a todos que participaram. E a live vai ficar salva até amanhã, né? Então, ainda tem mais até amanhã à 24 horas noite. aí no Instagram da Isso, Funcional. isso aí. E é muito bom aprender com você toda Ai, vez aí que é você uma conversa troca comigo. sempre muito boa. Obrigada, gente. Beijo, gente. Boa Até. noite. A Até a gente, a gente deve próxima. fazer uma live semana que vem de amputado de novo, não é isso? Vamos pensar. Tá bom. Então, beijo e até. Valeu, Tchau. gente. Tchau, tchau.